vai ser a nota de corte da prova da ESA de 2023. A prova foi ontem, estamos fazendo esse vídeo aqui rapidinho e já vamos explicar para você qual é o nosso palpite. Vamos falar também de questões que podem ser anuladas. Tem questão aí que pode ser anulada, hein? A ESA vacilando novamente. De novo, a ESA com a mesma história. Tem questão na prova de matemática passível de anulação, assim como em outras disciplinas da prova. A gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos falar sobre qual é o nosso palpite para a nota de corte, sobre essas questões anuladas. Vamos fazer um apanhado geral aqui e analisar a prova de maneira geral. Beleza? Começando da matéria que a gente mais gosta, da matéria que os nossos alunos amassaram. Muita gente mandando mensagem, pessoal gabaritando a prova de matemática. Tinha que ser. Obrigação, né? Não tem como ser outra coisa, né? Vamos analisar matemática. Prova de matemática. Padrão. Padrão ESA. Meu padrão ESA, assim como vinha nos últimos anos, apesar de do ano passado a prova ter vindo um pouco mais interpretativo, esse ano mesclou, vieram algumas questões com enunciado um pouco maior, mais extenso, mas vieram também bastante questões bem diretas, com a cara mesmo da prova da ESA, então assim, não tem muita desculpa. A prova abordou, claro, óbvio, log, todo ano cai no log, e esse ano caíram 2 vezes questões bem diretas e que dava para você desenrolar muito bem, claro, se tivesse se preparado da maneira correta. E a prova também, né, não caiu questão de geometria espacial. Não teve geometria espacial. Também não teve, assim, uma específica de análise combinatória, né? Teve aquela de análise combinatória com probabilidade. Que é uma das questões mais difíceis da prova. Essa aí acho que foi a mais difícil. Essa aí de probabilidade, até pela forma como foi escrita ali a pergunta final, envolvendo a análise combinatória, pode ser que tenha sido a questão mais difícil. Uma questão também um pouco mais enjoadinha ali, envolvia uma álgebra um pouco maior na parte da trigonometria, aquela do triângulo, falava o seno do ângulo A. Mas tirando isso, uma prova bem padrão, caiu o PA. Caiu o PA todo ano, aliás, aquela questão de PA que caiu na prova, pô, a gente fez uma revisão ali na quinta-feira, 3 dias antes da prova, que a gente abordou uma questão, pô, praticamente idêntica, que a nossa, na verdade, era até mais difícil, né? Então, assim, dava pra tu chegar lá, nem precisava de fórmula, dava pra safar tranquilamente. Teve também uma questão de complexo na prova. A ESA gosta bastante de complexo, mas nos últimos anos não vinha aparecendo. E nós alertamos isso no nosso aulão de revisão. Falamos assim, olha só, a banca da ESA gosta de complexo. Porém, nos últimos anos, não tem aparecido, então uma hora vai ter que voltar a cair, e voltou a cair. Nós fizemos questões bem diretas no nosso aulão de revisão, como foi na prova da ESA. Eles deram 2 números complexos, era só você jogar ali, fazer o quadrado de um e subtrair do outro. Questãozinha de geometria plana, também não é uma questão tão difícil, era uma questão que se você soubesse ali o conceito, já tivesse trabalhado com trapézio, dava para você safar fazendo o Pitágoras, diferentemente do que apareceu, por exemplo, na prova do ano passado. Na prova do ano passado, a prova de geometria plana, tinha uma questão um pouco mais complicada, um detalhe ali um pouco mais refinado. Então, assim, para mim, a prova esse ano estava um pouco mais tranquila em relação ao ano passado, não só por essa questão de geometria plana, como também com outras questões. No ano passado tinha uma questão de matriz com trigonometria, uma questão de matriz com enunciado gigantesco. Esse ano a prova veio mais direta, mais padrão. A prova de matemática esse ano, sem dúvidas, ela veio mais tranquila do que a prova do que o ano passado. Não estou falando que a prova estava fácil, tá? Mas ela veio mais tranquila do que a prova do ano passado. Por quê? Porque tinha questão ali que era mais rápida, era mais direta. No passado você tinha que raciocinar, tinha que pensar um pouco mais. Para quem estudou realmente pensando na prova, estava a prova perfeita. Perfeita, isso aí. Acho que tu colocou o ponto-chave. Para quem estudou nível ESA, para quem se preparou, pô, é chegar lá e encaixar a prova, sabe? Não tinha uma coisa impossível, não tinha uma questão muito complicada. Tava no padrão da prova. Agora, teve uma questão ali, a gente já vai falar nosso palpite aqui da nota de corte, tá? Mas teve uma questão ali que ela gerou um pouco de polêmica, né? Nesse momento agora, ela pode ser que ela seja anulada, né? Ainda não sabemos, ainda nem saiu o gabarito oficial, que é o seguinte, é uma questão que eu vou jogar na tela aí para você ver. E é uma questão que uma palavra, a palavra entre, essa palavra gerava toda essa polêmica aí. Inclusive vai ter um vídeo aqui falando só sobre essa questão, qual é o nosso palpite, o que a gente acha que vai acontecer, tá? Mas ali é o seguinte, cara, entre, se eu falo assim, pô, quais são os números entre 1 e 5? Tu pode me falar 1, 2, 3, 4 e 5. Ou tu pode me falar 2, 3 e 4. Então a palavra entre, algumas bancas, elas levam em consideração as extremidades, que foi o que a ESA queria, só tinha gabarito realmente levando em consideração as extremidades. E algumas bancas não levam em consideração as extremidades. Então, assim, muita gente vai entrar com recurso e conhecendo a ESA, sabendo que a ESA né? Mas vai ter um vídeo falando só sobre essa questão. Só sobre essa questão. Vídeo passo a passo falando
Fica de ou olho não, aqui. realmente. Ah, mestre, eu tô vendo muita gente aí falando que, porra, a prova veio muito fácil. Cara, a prova não veio fácil, a prova veio o nível da prova, nível ESA, tá? Só que veio mais tranquilo do que o ano passado. Mestre, eu fiz só 7, eu fiz só 8. Será que eu tô fora? Será que eu fui eliminado? Não! E a gente já vai te explicar o motivo disso. Tem muita gente aí que tá frustrada, tá decepcionada, porque tá vendo todo mundo aí acertando 45, 48. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? Muita gente está confundindo isso aí, a gente já vai falar sobre a nota de corte para explicar para vocês e vocês acalmarem um pouco. Exatamente, você vai ficar mais tranquilo. Falando agora sobre português. Vi muita gente mandando mal em português, hein, cara? Realmente, isso aconteceu. Eu vi várias pessoas falando que na prova de português sentiu um pouco mais de dificuldade e das 14 questões acertaram 7, 8 e, assim, é uma coisa que não pode, de certa forma, abalar vocês. Por quê? Se a prova veio um pouco mais difícil, realmente vocês sentiram essa dificuldade, veio para todo mundo. Então, é algo que aconteceu com todas as pessoas e na hora lá de fazer a média, pode ser que não faça diferença para você, desde que você tenha safado em matemática, tenha safado em história e geografia e na prova de inglês. Então, no atacado pode ser que não faça diferença. Agora, se você mandou mal em português, em matemática e em inglês, aí não tem o que discutir, fica realmente um pouco mais complicado. Exatamente, porque assim, eu vi muita gente falando que achou português difícil, né? Cara, se todo mundo achou português difícil, significa que a média, a mediana de português, ela desce um pouco, tá? Então, por exemplo, de repente a mediana vem 5. Você, de repente, acertou 6 questões em português, mas mandou muito bem nas outras matérias. Então você continua na briga, você consegue sim ser aprovado. Tudo vai depender da maneira geral, do apanhado geral. Então agora vamos aguardar. Mas português também teve uma questão polêmica, né? Há uma reclamação de uma questão na prova de português. A gente vai colocar na tela aqui para você ver. E pode ser que a ESA anule ou não. Tudo vai depender aí do recurso e se eles vão aceitar se realmente é passível de anulação. Essa questão aqui está gerando muito comentário, né? Essa questão que eu coloquei na tela aí. Alguns cursos já falaram que eles vão entrar sim com recurso sobre essa questão. E é aquilo, tá? Eu sei que muita gente vai falar o seguinte: ah, não, mestre, mas, pô, é forçar a barra demais querer anular essa questão. Ou até mesmo aquela de matemática. Mestre, mas é forçar a barra demais anular aquela questão de matemática. Senhores, existe a possibilidade de você entrar com recurso. Entra, quem quer. Existe a possibilidade. Mesmo que você ache errado, mas entra quem quer com recurso. E aí a banca, ela aceita ou não. O grande lance é, a ESA, a tendência é que, com um recurso muito forte, a banca não sustente a argumentação e anule a questão. Pô, no passado, por exemplo, foram 5 questões anuladas. Ah, mestre, mas foram erros muito grotescos, foram erros maiores. Mas já teve ano anterior que, por erros bem menores, a banca da ESA já anulou a questão. Então, assim, vamos ficar de olho, vamos ficar atento. Tudo que acontecer a gente vai falar aqui, né? Mas estão querendo realmente anular essa questão. Mas português, de maneira geral, é isso, né? A prova veio o pessoal achando um pouco mais difícil, só essa questão que gerou polêmica, mas dava pro cara safar legal, pelo menos umas 8 questões ele dava para fazer. A mediana ali, um pouco mais, dava para fazer, dava para você conseguir 8, 10 questões dava para fazer. Atingir um número satisfatório para sua classificação. Agora, na prova aí de História e Geografia, que contam como sendo uma nota, né? Tem que juntar as duas para formarem 12 questões. Também não teve muita surpresa, a galera falou que estava uma prova padrão da ESA, com exceção de uma questão ali de geografia que fugia um pouco ao padrão, mas de resto ali estudando, analisando as provas anteriores, pegando todo o edital, dava para você atingir uma quantidade satisfatória também de acertos, né? É isso mesmo, é o seguinte, a prova de História e Geografia veio padrão, só que a gente percebe que a ESA está querendo se aproximar um pouquinho ali do nível da SpaceX, né? Essa questão de geografia, por exemplo, ela estava um pouquinho, tu tinha que pensar um pouco mais, estava um nível um pouco mais elevado, tá? Mas também não era nada absurdo. Eles estão querendo aproximar um pouco da prova da SpaceX, que o Borba já passou na SpaceX, foi que ano mesmo? 2020. 2020. Pô, a prova de História e Geografia da SpaceX é sugada, né? Principalmente a prova de Geografia. Pô, a prova de Geografia da SpaceX é bem difícil. Para mim, das provas ali que compõem a prova da SpaceX é uma das mais difíceis, se não a mais difícil, porque o nível de detalhamento ele é muito alto. Mas assim, também não é algo que acontece todo ano ser a mais difícil. Varia, né? Então tem ano que pega um pouco mais na matemática, tem ano que pega um pouco mais para física, mas de maneira geral a prova de geografia ela tem sim sua peculiaridade. Então, e parece que a ESA quis
deixar o nível um pouco mais elevado esse ano, e teve essa questão aí, e algumas questões subiram um pouquinho o nível, mas assim, pô, dava para safar legal. Vi muito aluno ali fazendo 10 de 12, é o geral, né, porque é o que o Borbas falou, história e geografia conta uma só, dava para tu safar ali 9, 10 questões tranquilamente, né. Agora, veio uma matéria aí que o pessoal achou muito difícil, e cara, eu vi muita gente. O cara, tipo assim, gabaritou matemática. Teve muito aluno nosso, o cara gabaritou matemática, mandou muito bem em português, história, e nessa matéria o cara rodou. Inglês. Inglês é uma dificuldade aí para muita gente, né? Porque pensa que, pô, vai ser muito complicado às vezes. Esse medo já te bloqueia para você fazer uma boa prova. Você pensar que é algo mais difícil do que realmente é. Então, para a rapaziada que sentiu dificuldade na prova de inglês, isso é algo geral, eu diria, para os candidatos da ESA. Então, não é para se preocupar desde que você tenha feito ali, no mínimo, a mediana e um pouquinho mais. Porque, por exemplo, são 10 questões na prova de inglês. Se a mediana vier 4, você fez 6 questões e mandou bem nas outras, Brasil. Você consegue sim ter uma nota para se classificar sem nenhum problema. Então não é para ficar pensando, pô, inglês vai me tirar da briga. Não, calma. Segura a sua emoção, espera os resultados virem, porque você não pode deixar isso aí te abater nesse momento aí de que seja um momento de comemoração, de você estar, pô, com a sensação de dever cumprido. Acho que isso é o mais importante, né? A gente já vai entrar nesse assunto aí, mas essa sensação de dever cumprido, acho que isso é mais importante. Mas a prova de inglês, ela subiu um pouco realmente o nível, beleza? Só que assim, se subiu um nível, subiu para todo mundo. Não é só você que achou difícil, muita gente achou difícil. E é aquilo, quando a prova sobe o nível, a mediana desce um pouco, beleza? Por quê? Porque as pessoas sentiram mais dificuldade, tá? Então, relaxa, fica tranquilo. Das 10 questões ali, eu vi muita gente acertando 2, acertando 3, vi poucas pessoas ali acertando mais de 8 questões. Eles estão colocando a prova de inglês cada ano mais difícil. Não tinha inglês, colocaram inglês. Aí eram 5 questões, colocaram 10 questões, colocaram mais assuntos do edital, né? O edital ficou bem parecido ali com o edital da EA. Então a prova de inglês parece que a tendência é que fique, a cada ano que passe, fique mais difícil, mas não dá para saber. Da ESA a gente pode esperar tudo. Pode ser que ano que vem a prova venha muito fácil, né? Da ESA não tem como saber. Mas relaxa, segura esse coração, porque se estava difícil para você, estava difícil para todo mundo. Falando agora sobre a redação, um tema tranquilo de falar, né, de argumentar benefícios ali da saúde, da atividade física para a saúde mental. Dava para você escrever legal. Lembrando que você não precisava ser um gênio, não precisa tirar 10 em redação. O cara só tem que tirar 5, né? É só fazer ali o básico, feijãozinho com arroz, tirou mais que 5, continua dentro da briga, porque redação é eliminatória. Então, pô, fiz menos de 5, mas tá fora. Você pode até entrar com recurso aí para a rapaziada que não tá com a sensação de que fez uma boa redação, ainda há o recurso, mas pô, de 5 para cima, não interessa se você tirou 8, 9, 7.5, não interessa, continua na disputa porque não é classificatória, é apenas eliminatória. E sobre o tema, é um tema tranquilo, dá para escrever uma redação ali durante o tempo de prova para você conseguir continuar na disputa. Então vamos fazer um apanhado geral aqui antes da gente continuar. Pô, mediana de matemática, cara, eu acho que vem em torno de 7, tá? 7 de 14, por quê? Porque por mais que a prova seja mais fácil do que a prova do ano passado, ela não é uma prova fácil, tá? Os candidatos que fazem a prova da ESA, eles se preparam para o nível ESA. É diferentemente, de repente, de um cara que está se preparando para a prova da AFA, da Escola Naval, o cara vai fazer a prova da ESA, vai achar fácil. Mas por quê? Porque ele se prepara para um outro nível de prova. Você tem que entender que você está concorrendo com pessoas que querem a ESA. Ponto final. Quem vai fazer essa prova e não quer ESA, o cara nem vai entrar. Ele só vai lá realmente para fazer a prova, para testar a capacidade dele, mas ele não vai entrar, tá? Então, assim, eu imagino que a mediana vem em torno de 7 de 14, né? Acho que não tem como vir acima disso, né? Português, a mesma coisa, porque muita gente achou português difícil. Pode ser que venha até menor. Mais baixa. Mais baixa. História e Geografia, geralmente, mediana de História e Geografia é um pouquinho maior, tá? Por quê? Porque o pessoal sente mais facilidade em História e Geografia. E Inglês, cara, a mediana de Inglês, geralmente ela vem realmente um pouco menor, então pode esperar ali algo em torno de 4, 5. Eu imagino que seja isso, né? Qual vai ser a nota de corte? Qual é o nosso palpite? Primeiro de tudo, cara, a gente quer te dar um alerta, né? Você tá vendo muita gente aí nesse momento, um monte de Instagram, um monte de canal do YouTube postando que nossos alunos aqui fizeram 40 de 50, 45. Parece que todo mundo achou a prova muito fácil, né? Rapaziada, você tem que ter muito cuidado com isso aí. Por quê? Nós estamos numa era digital, em que muita gente estuda online. Então nada impede do cara
comprar aqui o curso do Conduta, comprar outro curso, esse e aquele. E assim, quem vai bem, naturalmente ele corrige a prova e sai falando. Então ele vai falar aqui, vai falar no outro, às vezes aluno em comum tem um resultado muito bom. Por exemplo, o cara comprou um certo curso, mas aí viu que a matemática não era boa, correu aqui pra gente. Pô, trabalhou o ano inteiro com a gente, amassou a prova de matemática, meteu 12, 13, 14 questões. E aí o que ele faz? Ele chega aqui, agradece a gente, ele num sentimento de gratidão dele, mas aí ele também, né, vai e fala com outro curso que ele teve esse resultado. Então assim, às vezes, cara, esses resultados eles vão se multiplicando e dá a sensação de que todo mundo foi bem. Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, cara. A ESA tem muitos candidatos, muitos. Tem mais de 100 mil candidatos na prova. Então não é a realidade da maioria. Isso eu tenho certeza absoluta. Não é a realidade do concurso. Até porque o cara fica nessa neurose, né? Pensa, pô, eu não atingi o mesmo número, então eu só tô vendo geral gabaritando, fazendo 45, 46. Ah, teve gente que acertou 44 falando que já está para o próximo ano, cara. Não, pô, você não pode ficar nessa neurose. Então, assim, relaxa, fica tranquilo, porque é aquilo. Às vezes, um aluno nosso manda mensagem pra gente e fala, pô, mestre, eu gabaritei matemática. Mas, de repente, esse cara, ele estuda com a gente matemática, porque o nosso curso é específico de matemática para ESA, para quem tem dificuldade. É o único curso do Brasil específico para quem tem dificuldade. É óbvio que, pô, a gente vai ficar feliz, vai ficar orgulhoso desse aluno e nós vamos compartilhar esse resultado. Mas, de repente, esse cara, ele tem um outro curso que é onde ele estuda as outras matérias, história, geografia, e aí ele vai mandar mensagem para esse outro curso e também agradece esse outro curso. E aí, cara, às vezes você vê esse outro curso postando resultado, você vê a gente postando resultado, você vê um outro curso, de repente, postando resultado, e aí você fica nessa. No final das contas, cara, você só está olhando uma parte mínima do todo. É o que o Borbas falou, são mais de 100 mil inscritos. Tu acha que todo mundo foi bem? Não, e outra coisa, quem vai bem, o cara quer mostrar, quer falar que, pô, eu fui bem, amassei a prova e tudo mais. Mas aquela pessoa que vai mal, a maioria não se sente à vontade de expor esse resultado. Então, assim, às vezes você chega numa publicação, vê os resultados, até aqui mesmo nesse vídeo vai ter gente comentando, fiz tanto de tanto, será que vai dar pra entrar, será que não vai? Então fica de olho aqui nos comentários. E aí, você fica nessa sensação, todo mundo foi bem. Só que não, cara. A maioria vai mal, e a maioria que vai mal, não sai falando por aí que foi mal, até porque isso não é algo que, pô, vai deixar ele bem. Então ele acaba deixando aquilo ali omitido. Então vai um conselho para você. Nesse momento agora, não fica frustrado e não se compara com essas outras pessoas. Saiba, tenha esse discernimento que a gente está explicando para você e assim, não joga a toalha. Pô, tô vendo gente aí que acertou 39, 40 acertos jogando a toalha. Falando que nem vai treinar pro TAF, falando que nem vai correr atrás de exame, falando que já vai voltar a estudar para a prova do ano que vem. Rapaziada, isso não existe. Até porque tem várias etapas depois. O cara esquece que tem redação, de repente o cara acertou 45, mas ele foi mal na redação, é um a menos. O concurso ele é feito de várias etapas. Então, pô, tem a redação, aí depois da redação você vai ter inspeção de saúde, depois da inspeção de saúde, teste físico, depois uma adaptação. Então, é uma série de etapas. Essa é a primeira etapa do concurso, o exame intelectual. Até chegar no dia que vai acontecer a matrícula para o período básico, vai acontecer muita coisa. E, além do que, há pessoas que fazem e não vão. Então, assim, não é para se desesperar. Tenha calma e tenha paciência. Se agarra a tua nota. Não, porra, tu estudou pra caramba. Tu teve o resultado que você teve, tá? A gente já vai falar nosso palpite aqui da nota de corte. Para agora, você simplesmente desistir, tu fez a parte mais difícil. E agora você vai desistir, então não faça isso, tá? Agarra a tua nota, confia, acredita e corre atrás. Nota de corte, tá? Qual a gente acha que vai ser a nota de corte? 40. Esse é o nosso palpite. Lembrando, tá? Em anos anteriores, a nota de corte ficava ali em torno de 38, 39. A gente está colocando aqui 40, tá? Por quê? Porque a prova de matemática ela veio um pouco mais tranquila do que a prova do ano passado. Ah, mestre, mas eu tô vendo aí, tem gente falando que a nota de corte vai ser 43, vai ser 44. É por conta dessa situação que a gente explicou anteriormente, tá? Mas a gente tem como palpite a nota de corte 40. Pode ser que suba, de repente, se tiver questão anulada? Até pode acontecer. Mas eu acredito que fica ali em torno de 39, 40. É o que acontece aí na ESA nos últimos anos, com exceção do ano passado que mais questões foram anuladas, então realmente a média subiu. Agora, 40 é um bom número para você tomar como parâmetro. Pode ser que venha mais que isso? Pode, assim como pode ser que venha menor. Isso aí nós só vamos saber com certeza quando os resultados forem divulgados. Exatamente, porque assim, também se essa questão de português, que estão querendo anular, aí a nota de corte sobe. A questão de matemática, que estão querendo anular. Teve uma de inglês também que a gente esqueceu de comentar,
que tinham duas alternativas iguais. O lance é que ali as duas alternativas estavam iguais, só que as duas estavam erradas. Tá? Então, assim, vamos tentar entrar com recurso falando sobre essa questão. É forçar a barra também, mas assim, é aquilo. Tá? O recurso está lá. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser entrar com recurso, pô, vai lá, mas aí cabe a banca aceitar. E eu não vejo muito sentido nisso. Até porque, qual que é a lógica? Você vai chegar e falar assim, pô, mas você tinha que ter colocado uma outra opção para eu ficar mais na dúvida ainda. Pô, o cara, meio que a banca ajudou em colocar duas iguais e as duas estavam erradas. Pô, tu tinha uma menos para analisar ali e marcar, porque a resposta não era nenhuma das duas. Exatamente. Então, assim, se anular, se anular essas três, aí não, aí a conversa muda. Aí o papo é diferente. Porque ano passado a gente viu, anulou 5. Teve gente com 42, 43 que não entrou. Então, se anular essas três questões, aí realmente, a nota de corte sobe, tá? E muita gente aí fica comemorando. Ah, anulou, eu ganhei a questão. Senhores, quando a questão é anulada, todo mundo ganha ponto. Não é benefício para ninguém, porque a nota vai lá em cima, tá? Então, todo mundo, de alguma forma, é prejudicado. Então toma cuidado com isso aí, pra você ficar comemorando um monte de anulação. Ano passado, caraca, anulou essa aí. Teve gente com 43, 44 que não entrou. Quem realmente estuda que é uma prova mais justa possível. A prova mais justa possível é uma com 50 questões sem nenhuma anulada, todo mundo brigando pela sua vaga. Exatamente. Então a gente tem como parâmetro aqui, com 40 acertos, eu acho que você tá na briga pra caramba, tá? 39 também tá? Mas, assim, nosso palpite seria 40 acertos aqui para você estar na briga legal. Isso para ampla também. Isso para ampla. Aí para cota, é importante falar. Para cota, geralmente vem um pouco menor, né? Vem ali uns 2 pontos abaixo ali. E a gente falou masculino, né? Mas tem as meninas também. As meninas, a coisa tá apertando um pouco mais, né? No ano passado a nota veio bem alta, até mais que do masculino. Então, assim, é um pouco mais complicado, pela quantidade de vagas ser menor. Então, naturalmente, pode ser que venha um pouco mais acima do que isso aí de 40 pontos. Às vezes 41, 42, não sabemos. Tá? Pode ser também que não. Isso depende da quantidade de mulheres inscritas no concurso. Exatamente. A tendência, olhando em anos anteriores, é que seja um pouco acima da nota de corte masculina. Então, se a nota de corte masculina for 39, 40, espera ele a feminina 41, 42. Mas e aí, eu quero saber de você que fez o concurso da ESO. O que você acha sobre essas anulações? Quantas questões você acertou? Se você sentir a vontade de colocar aqui nos comentários para trocar ideia com a rapaziada, eu tenho certeza que várias pessoas estarão aqui falando a respeito disso, só para vocês terem mais uma noção e não ficarem tão aflitos assim. Deixa aqui a sua opinião, deixa também o like nesse vídeo. E essa foi a nossa análise de prova do concurso da ESO de 2023. Lembrando, o cara que foi reprovado, tira essa semaninha para descansar, para ficar tranquilo, tá? Para você traçar novos planos, e a gente vai estar do lado desse cara, né? Claro, a gente vai fazer uma live aí ensinando a como voltar a estudar após uma reprovação, o que você tem que fazer agora, e até mesmo, de repente, para quem está assistindo esse vídeo aí, vai começar a estudar do absoluto zero para o ano que vem. Nessa aula a gente também vai ensinar o passo a passo, mostrando exatamente quais são os erros de repente que você cometeu, para você não cometer ano que vem de novo, identificar esses detalhes do que você tem que melhorar para ano que vem você conquistar a tua aprovação. Essa aula vai ser na quinta-feira que vem, tá? Vai ser na semana que vem, a gente já vai ensinar tudo direitinho para desde agora você já começar com o pé direito e conquistar a tua vaga na ESA.